Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar já apresentando o capítulo 1 para vocês através dos slides, tá? Eu quero que vocês acompanhem pelo livro, eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 12 para a gente fazer junto esse capítulo. Capítulo 1, Geopolítica e Relações Internacionais. Tem que saber primeiro o que é geopolítica. Geopolítica é a política que existe entre os países. É a relação de poder entre os estados. Reparem que eu escrevi estados com letra maiúscula, que significa o quê? O governo de um país, por exemplo, tá? Então, é a relação entre os governos dos países do mundo, para quê? Para hegemonia, para supremacia de um sobre o outro. É lógico que os países mais ricos economicamente têm mais poder, mais supremacia, mais influência sobre os outros, né? Quanto mais poder, quanto maior o poder econômico, maior a hegemonia, a supremacia sobre os outros. E aí, e bem na página 12 de vocês, tem uma charge, não é igual, mas é semelhante, né? O que tá esse desenho, o que ele quer nos remeter? Essa disputa por essa hegemonia, por essa supremacia. Um país querendo ser mais influente que o outro e tal. A disputa entre os países pela hegemonia, que é o que a gente chama de geopolítica, a relação que existe entre os países. A configuração do mundo começa aí na página 13, vocês viram que eu estou acompanhando as páginas do livro, tá? A configuração do mundo. Vocês sabem quantos países existem no planeta atualmente? Como já está mostrando aí, segundo a ONU, existe no mundo 193 países, tá? E esses países mantêm relações ou comerciais, ou políticas, ou econômicas entre eles, tá? O mapa do mundo, ele não é imutável. O que significa isso? Significa dizer que o mapa muda, certo? Ele muda constantemente, ou às vezes por causa de guerra, ou às vezes países que deixam de existir, países novos que passam a existir, então o mapa muda muito. Povos que lutam por autonomia política, por causa dessas guerras, dessas lutas, países surgem, outros deixam de existir. Aqui no livro de vocês tem, e eu coloquei a tabela aí, últimos países a serem criados. A partir de 1992 até 2011, vários países surgiram, países que não existiam antes e que agora passaram a existir. Então é só acompanhar. A Bósnia, que fazia parte da ex-União, da ex-Iugoslávia, surgiu em 1992 pelo desmembramento da União Soviética. A Eslováquia e a República Tcheca antigamente formavam um país só, chamado Tchecoslováquia. Não existe mais a Tchecoslováquia, agora sim existem os dois países que surgiram em 1993, a Eslováquia e a República Tcheca, e aí vai, a Eritreia, Palau, Timor-Leste, Sérvia, Montenegro, que também, Sérvia e Montenegro faziam parte da Iugoslávia, Kosovo também fazia parte da Iugoslávia, mas reparem que Kosovo está com um asterisco aí, por quê? Porque Kosovo ainda está nesse processo de surgimento de país, tem países que aceitam a Kosovo como um país independente, tem país que ainda não aceita Kosovo como um país independente, por isso que está com esse asterisco aí. O último país aí, o Sudão do Sul, que era um país só chamado Sudão, e que se desmembrou e criou um país independente do Sudão, né? Esses mapas aqui, ó, são mapas o primeiro mapa ali de cima, da Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, reparem aqui, ó,
reparem aqui que existia toda essa parte rosa, Império Russo. Até aqui, ora, era Império Russo. Depois que terminou a Primeira Guerra Mundial, a Rússia deixou de existir um país chamado Rússia e virou e se transformou, junto com outras repúblicas, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa parte aqui, que era do Império Russo, surgiu um novo país chamado Finlândia. Reparem que aqui tinha o Império Otomano. Depois da guerra ele desapareceu, não existe mais. Um país chamado Turquia. Aqui tinha o Império Austro-Húngaro, também deixou de existir, virou a Áustria, a Hungria, surgiu a Polônia, a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, países que surgiram depois da Primeira Guerra Mundial. Para a gente entender de uma forma melhor essa geopolítica, esse relacionamento que existe entre os países, né? Essa supremacia de um país sobre o outro, a gente precisa aprender alguns conceitos importantes para a gente poder entender a geopolítica. São 4 conceitos: Estado, nação, território e país, certo? E o que significa Estado? Reparem que é Estado com letra maiúscula, porque Estado com letra minúscula é Estado de São Paulo, Estado da Bahia, Estado de Minas, Estado do Rio de Janeiro. Agora, Estado com letra maiúscula, e dependendo da frase, ele tem outro significado. O que é o Estado com letra maiúscula? É a forma como a sociedade se organiza, é o ordenamento jurídico que regula a convivência dos habitantes de um país. Ou seja, o que é o Estado? É a organização política de um país. É representada pelo governo de um país. E como que esse governo exerce aí a sua soberania nesse país? Como que o governo age, né, no caso? No caso do Brasil, é através de 3 instituições políticas administrativas: o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. O Poder Legislativo é o poder responsável para produzir as leis. Então, ele existe. O Poder Legislativo são os responsáveis por criar as leis da cidade, do nosso município, por exemplo. Quem é que cria as leis do nosso município? Os vereadores. Então, os vereadores constituem o poder legislativo de um município. No Estado, quem é que cria as leis do Estado? Que serve só para o Estado de São Paulo. São os deputados estaduais que ficam lá em São Paulo, na Assembleia Legislativa. Então, eles vão criar leis para cada estado, são os deputados estaduais. E o Poder Legislativo Federal, quem é que forma o Poder Legislativo Federal? São os deputados federais e os senadores. Deputados federais e senadores. São os deputados federais e os senadores que ficam lá em Brasília, tá? O Poder Executivo é responsável pela execução das leis, para se colocar essas leis em práticas. Então, no caso, o Poder Legislativo, tanto municipal, estadual, federal, criam as leis, mas essas leis só passam a ser colocadas em prática quando o Executivo autoriza, quando o Executivo assina que tem que se executar as leis, a partir daí está valendo. Quem é o Poder Executivo? No caso municipal, prefeito, vice-prefeito. No caso do Estado, o governador e o vice-governador. E no caso do federal, é o presidente da República e o vice-presidente. Isso forma o Poder Executivo. Então, só repetindo: Poder Legislativo, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, criam as leis. Poder Executivo, prefeito, governador, presidente da República, que manda que coloque-se essas leis em prática. Uma vez essas leis colocadas em práticas, quem é que vai julgar se o cidadão está cumprindo a lei, se não, está de acordo com a Constituição ou não? É o Poder Judiciário,
que são o poder judiciário? Os juízes. Eles que vão julgar, no caso da cidade, primeira instância, segunda instância no estado e terceira e última instância federal, em âmbito federal, certo? Todo estado ele tem soberania, ou seja, ele existe constituição própria, ele que cria suas leis dentro do seu país, do seu estado aqui. Então, todo estado ele goza de soberania, tem plenos poderes para instituir e administrar as suas leis. Cada país tem a sua lei, tá? Cada estado. Existe o que a gente chama de estado-nação. O que é estado-nação? Quando uma nação, o que é nação? Nação é uma população, é um povo com características comuns, mesma religião, mesma língua, mesmos costumes. Quando essa nação, esse povo ocupa um território e se organiza politicamente, tem a sua própria constituição. Então, ele pode ser chamado também de estado-nação. Existem alguns estados-nação que abrigam diversas nações, como o Reino Unido, por exemplo. Reparem aqui, esta ilha grande aqui, ó, é uma ilha, a ilha da Grã-Bretanha. Na ilha da Grã-Bretanha, existem esses 3 países aqui, ó, Inglaterra, País de Gales e a Escócia. Essa outra ilha, a ilha da Irlanda, com 2 países, a Irlanda, que é essa cinza, e a Irlanda do Norte. Mas o que acontece? Esses 3 países aqui, Inglaterra, o País de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte, elas se uniram politicamente aí no mesmo reinado. Por isso que é chamado de Reino Unido. Ou seja, são essas 4 nações aqui que se reuniram no mesmo reinado, que é o caso da Rainha Elizabeth, da Inglaterra e tal, tá? E existem outros estados-nações aí que tem uma única nação, como é o Brasil, a Argentina, Estados Unidos, o Japão, ou seja, a maioria dos países do mundo, tá? O que é nação? Já falei mais ou menos para vocês, que é o coletivo humano, é a população com características comuns, língua, religião, ligados por traços históricos, étnicos e culturais. É uma população que tem a mesma cultura, fala a mesma língua, a mesma religião e tal. Só que existem nações, quer dizer, existe povo que tem um estado constituído, como é o caso da nação brasileira, da nação alemã, da nação portuguesa, ou seja, povos que moram, que têm o seu país, que têm o seu estado. Mas tem algumas nações que não têm estado constituído. Ela não tem, vamos dizer assim, um país para chamar de seu, né? Como nós temos o Brasil. E aqui tem 2 exemplos. O Tibete, a nação tibetana, esse Tibete que ocupa o Tibete, né? Era um país independente, mas a China invadiu e hoje o Tibete faz parte da China. Só que a nação tibetana, o povo tibetano é completamente diferente do povo chinês. Até fisicamente, eles não têm olhinho puxado, eles não falam a mesma língua, não professam a mesma religião, são bem diferentes, tá? E é uma nação que quer se separar da China, formar o seu próprio país, mas a China não aceita e, por enquanto, a nação tibetana ainda faz parte da China, ocupa a China e não tem um estado-nação deles. E o outro, que é a maior nação, maior povo, né, que não tem um estado constituído, é a nação curda, que são os curdos. Antigamente existia a terra dos curdos, que era independente, mas que depois da Primeira Guerra Mundial foi o Kurdistão, que era terra dos curdos, deixou de existir e hoje as terras do Kurdistão hoje pertencem à Turquia
Irã, Iraque e Síria, principalmente. E uma pequena parte, muito pequena, Azerbaijão e Armênia. Mas a maioria pertence à Síria, Turquia, Irã, Iraque, que são esses países vizinhos aqui, ó. Iraque, Síria, o Irã e a Turquia se apoderaram do Kurdistão e ele não existe mais. Tá? Mas a nação, o povo Kurdistão continua com a mesma língua, mesmos costumes e eles tentam até hoje criar um país para eles. O outro conceito, território. O que é território? É a base física sobre a qual o Estado exerce a sua soberania. Ou seja, é a parte física, são as terras que são delimitadas por fronteiras. Todo o território é formado por solo e subsolo, e tudo que tem no solo e no subsolo pertence a um Estado, no caso o Brasil, que é um Estado-nação. O Brasil. Então, todas as terras, tudo que tem nela, a floresta, os rios, os minérios, o petróleo, tudo pertence ao Estado brasileiro, tá? O espaço aéreo e o território marítimo, ou seja, toda essa parte que tem em volta aqui do Brasil, perto dele, ou seja, desde a costa até 22 quilômetros, ou 12 milhas náuticas, que corresponde a 22 quilômetros. Então, 22 quilômetros de mar pertence ao Brasil e tudo que tem ali é do Brasil. Todo o petróleo que é encontrado ali, dentro desses 22 quilômetros, né, da costa até o mar, é do Brasil, certo? País, que é outro conceito que a gente precisa entender, é o território, é um conjunto de estudo. É um território, é a base física, é o território delimitado por fronteiras, tem um Estado constituído, tem a Constituição própria, moeda própria, reconhecido como independente, é chamado de país, e normalmente habitado por uma nação, com culturas próprias e tal. Então, o país é um conjunto de tudo. Então, o povo que tem uma cultura própria e que ocupa geralmente um território é chamado de nação. Lembrem que os curdos é uma nação, é um povo com uma cultura própria, mas eles não têm um território próprio, mas ocupa território de outros países, é uma nação. Tá? A nação que ocupa um território, que tem um governo constituído, com leis, com constituição, ele forma um Estado-nação, que pode ser chamado de país ou de Estado. Só que país a gente usa para aspectos físicos. Então, por exemplo, eu falo assim, o Brasil é o 5º maior país do mundo. É errado eu falar o Brasil é o 5º maior estado, com letra maiúscula, do mundo. Aí eu tenho que usar país, porque eu estou me referindo ao aspecto físico dele. O Brasil é um país de clima quente. Então, eu tenho que usar a palavra país. Agora, Estado, eu posso falar assim, o Brasil é um Estado democrático. Aí eu posso usar a palavra Estado, porque o governo do Brasil é democrático. O Brasil é um Estado soberano, que ele tem soberania, constituição própria. Então, quando eu me refiro ao aspecto político, eu uso a palavra Estado, tá bom? Aqui é a mesma coisa, vou até pular isso. Vai. Aí, na página, vamos virar lá, na página 15, as relações entre os países e as principais organizações multilaterais. Como é que um país mantém relação com outro país? Por exemplo, um relacionamento. Será que um país sai daqui e vai se relacionar com outro país lá? Não tem como, isso é impossível, é claro, lógico. Então, como que se dá o relacionamento entre os países? Através de tratados e de acordos, através de exportação, importação, assim se dá as relações entre os países. Esses tratados e acordos, eles são feitos para manter a ordem, a paz, para um país não prejudicar o outro. Então, eles entram em acordo e assinam os tratados, tá? Existem acordos, tratados que são bilaterais. O que é o prefixo bi? Bi é 2, quando são 2 países. Bilaterais, 2 países, né? Então,
entre dois estados, no caso, né? Para que eles se reúnem? Para que eles fazem acordo, assinam os tratados? Para defender os seus interesses, para um não prejudicar o outro, para um não ser superior ao outro e tal. Então, eles entram em acordo no comércio, nas importações e exportações, quanto à imigração, segurança e tal. É lógico que quanto mais desenvolvida é uma economia, quanto mais poder econômico tem, mais rico é um país, vamos falar assim para vocês entenderem, é mais os interesses deles vão ser mais atendidos, porque ele vai ter maior influência, maior superioridade em relação aos outros. Então é lógico, claro, que eles são mais favorecidos nesses acordos das economias mais ricas, mais desenvolvidas, tá bom? Acordos multilaterais é quando é mais de 2 países, 3 ou mais estados aí. E todos que assinam esses acordos, esses tratados, são obrigados a respeitar as regras que foram estabelecidas nesses contratos aí, nesses acordos, tá? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, começou a surgir muitas organizações multilaterais. E por que elas surgiram? Com várias finalidades, como aí manter a paz, a proteção ao meio ambiente, direitos humanos. Todas essas organizações aí multilaterais, elas começaram a surgir em grande número a partir da Segunda Guerra Mundial. Uma delas, que está na página 15 do livro de vocês, o FMI e o Banco Mundial. O que é FMI? Fundo Monetário Internacional. E o Banco Mundial, quando ele foi criado, lá em final de 1944, quando já estava acabando a Segunda Guerra Mundial, ele foi criado com o nome de BIRD, ou seja, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Hoje ele sofreu algumas mudanças, inclusive no nome, que não se chama mais BIRD, chama Banco Mundial. Tanto o FMI como o Banco Mundial fazem parte da ONU, só que são duas associações, são dois, como falo, organismos, melhor dizendo, que têm uma certa autonomia em relação à ONU. Faz parte da ONU, mas eles têm maior autonomia aí, tá? Como eu já disse, os dois, tanto o FMI quanto o Banco Mundial, foi criado em 1944 em Bretton Woods, nos Estados Unidos, numa convenção chamada Convenção de Bretton Woods. Nessa convenção foi estipulado que a moeda internacional, que regularia todo o comércio, que serviria como dinheiro para exportações, importações e tal, seria o dólar americano, no caso, né, a principal moeda internacional para todo o comércio internacional. Qual a principal função do FMI? Emprestar dinheiro. A gente não fala dinheiro, a gente fala capital. O capital, não é a capital de São Paulo, é São Paulo, a capital do Brasil é Brasília, não é essa capital. É o capital, que significa dinheiro, que significa recursos, tá? Então, o FMI é para emprestar esse capital, esse dinheiro, né, para os países com dificuldades financeiras. Então, aqueles países que estavam, depois da guerra, destruídos pelas guerras, com dificuldade financeira, com muita inflação, com desemprego, enfim, precisando de uma ajuda financeira, o FMI emprestava dinheiro. E empresta ainda aos países em desenvolvimento que existe hoje. Só que o FMI impõe condições, e condições muito rígidas. Ele exige privatização de empresas estatais, ele exige que o governo diminua os gastos públicos, ele exige que se diminua, que faça um arroxo salarial, que segure o salário para o país poder sair da crise. Então, ele exige algumas medidas muito impopulares, tá? Mas é uma saída para os países que precisam de dinheiro. Já o Banco Mundial, ele também fornece recursos, ele também doa, concede recursos,
para esses países, mas para obras. Por exemplo, para construir uma usina hidrelétrica, uma ferrovia, uma rodovia, um aeroporto, para ampliar um porto, enfim, principalmente para os países em desenvolvimento, ou chamado de subdesenvolvidos. No livro de vocês não tem este quadro, que é um resumo de tudo isso que eu falei, do FMI e do Banco Mundial. Se vocês quiserem, vocês podem voltar, ver, copiar no caderno esse quadro, que é um resumo do FMI, onde fica a sede, a função, o financiamento, os empréstimos, para finalidade dos empréstimos e tal. Aqui é uma charge, e vocês já sabem que toda charge, o desenho muitas vezes não tem nada escrito, ou então tem poucas palavras, como é o caso dessa charge, mas ela nos transmite uma mensagem claríssima. Ou é irônica, ou é de humor, ou é uma crítica. No caso desta charge, o que o chargista, o cartunista quis representar aí foi uma crítica ao FMI. Então, o que está falando aqui? Oba, o FMI nos emprestou 30 bilhões, no caso de dólares, né? Então, tá lá aquela montanha de dinheiro, só que o cidadão está ali enforcado. Por quê? Por causa das exigências que o FMI faz para poder emprestar esse dinheiro. Então, ele exige tanta coisa, arroxo salarial, privatização de empresas estatais, um monte de outras coisas para controle de inflação e tal, que o cidadão parece que está até enforcado com tantas exigências. Então, isso é uma crítica ao FMI, tá bom? Na página 16 de vocês tem a ONU. O que significa ONU? Organização das Nações Unidas. Qual o principal objetivo da ONU? Para que ela foi criada? Para manter a paz, a segurança e a cooperação entre os países. Ela foi criada em 1945, logo assim, no final da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela começou em 1939, acabou em 1945, e os países europeus destruídos pela guerra, foi aí que os países resolveram se reunir para haver cooperação entre eles, para manter a paz, para evitar que outra guerra, como a Segunda Guerra Mundial, que morreu muita gente, né, destruiu muitas economias, que isso acontecesse de novo. O principal objetivo, já disse, manter a paz, a segurança internacional. A sede fica em Nova York. Os principais órgãos da ONU, a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. A Assembleia Geral é formada por todos os países membros, que são quase todos os países do mundo fazem parte da ONU. Quase todos. Tem 193 países, 198 países. Quase todos fazem parte da ONU, certo? Mas eles discutem assuntos, analisam, tomam decisões, fazem acordos lá e tal, para tratar os principais assuntos internacionais, questão de meio ambiente, questões de guerra, de invasão de um país para o outro, enfim, tá? De ditaduras, enfim. E o Conselho de Segurança, que é formado por 15 membros, mas existe 5 membros que são permanentes, não muda nunca. Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China, que têm poder de vetar as decisões. O que é vetar? Proibir, não concordar, não aceitar com as decisões que a Assembleia Geral toma. O restante, esses 5 são permanentes, e depois existe mais 10 membros para completar os 15, que são escolhidos, né, pela Assembleia Geral, e eles são revezados de 2 em 2 anos, tá bom? Na página 16 tem esse quadro, que é os principais órgãos da ONU e a função de cada um. Então, os principais, FAO. O que é a FAO? É uma organização, um organismo da ONU, um órgão da ONU, responsável
que fica responsável por resolver questões em relação à alimentação e agricultura. Então, é combate à fome, à pobreza, garantir um desenvolvimento agrícola, enfim, tá? A Unesco, que é um órgão voltado para educação, ciência e cultura, então ele vai se preocupar com essas questões, né? A Unicef, que é para a infância, promove a defesa dos direitos da criança e dos adolescentes. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que atua nas questões da saúde da população. A OMS é um órgão da ONU que, nesse exato momento que nós estamos, 2020, 2021, a gente ouve falar da OMS muito. Por quê? Porque nessa questão da pandemia, a OMS está tomando várias decisões com questões relacionadas à pandemia do Covid, né? Então, a OMS determina o que vale, as regras, o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é permitido, enfim. Bom, e aí tem os outros órgãos que é só vocês darem uma lida e aqui vocês vão ver do outro lado da tabela a função de cada órgão. A atuação da ONU está na página 17, atuação da ONU, os recursos financeiros. Vocês podem ver que tem um mapa, o mesmo mapa que está aqui. O que significa esse mapa? Projetos desenvolvidos pela ONU no ano de 2017. O que significa a cor? Todos os círculos vermelhos significam que os recursos que foram utilizados para desenvolver esses projetos são recursos com fundo internacionais, ou seja, todos os países contribuem, cada um doa um pouco, deposita lá no FMI, no Banco Mundial e tal, e vão juntar, formar um fundo, e esse fundo que vai desenvolver esses projetos. Então, é com o dinheiro de vários países. Já o verde, o fundo é totalmente nacional, dinheiro próprio, né? Recurso próprio, tá? E o que significa aí o tamanho do círculo? O tamanho do círculo significa quanto que de milhões de dólares foram destinados para esses projetos aí nesse país aqui. Enfim, então o que a gente percebe? A primeira pergunta aqui: quais regiões do mundo concentram maiores investimentos? Antes, a tabelinha que também tem, desculpa, eu esqueci de falar da tabelinha que também tem embaixo do mapa aí. Países que mais contribuíram para formar este fundo. Quanto que tem de dinheiro nesse fundo que vai ser destinado para a realização desses projetos. Países que mais doaram, que mais contribuíram, né? Melhor dizendo, que mais contribuíram em 2017 para a formação desses fundos, desse fundo internacional. Estados Unidos, 83 milhões e 62.475 dólares. Vou arredondar. Suécia, quase 72 milhões de dólares. Reino Unido, 68 milhões 750 mil. Noruega, Japão, Suíça, Canadá, Países Baixos, que é a Holanda. Esses são os países que mais contribuíram para a formação desse fundo internacional, tá? Agora aqui, quais as regiões do mundo concentram maiores investimentos em projetos desenvolvidos pela ONU? Quais países do mundo receberam mais recursos para desenvolver esses projetos? Se eu tivesse uma aula presencial, eu ia esperar vocês responderem, analisarem, mas como eu estou, gravando essa aula, eu vou concluir aqui. Os lugares do mundo, as regiões do mundo que mais receberam esses fundos para desenvolver esses projetos é o continente africano, que é o que tem maior quantidade de círculos, o sul e sudeste da Ásia e aqui o Oriente Médio. São as regiões, e aqui uma parte da Europa Oriental, principalmente o sul da Europa Oriental aqui. Mas onde mais recebeu recurso? Continente africano, sul, sudeste da Ásia e o Oriente Médio. São os que mais receberam recursos, tá?
Quais países não apresentam nenhum tipo de projeto desenvolvido pela ONU? Reparem, onde que não tem nenhum círculo, nem verde, nem vermelho, nem grande, nem pequeno, nem nada. Nos países ricos, nas maiores economias do mundo, Canadá, Estados Unidos, os países da Europa Ocidental, na Rússia, no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia. Por que esses países? Porque, pelo contrário, eles não recebem os recursos do fundo, eles contribuem para a formação do fundo. Todos esses países aqui não tem nenhum círculo neles, porque são os países que, ao invés de receber, são os países que contribuem para a formação do fundo, tá? E aí a última página, página 18, Organizações Mundiais e a integração cultural. Além dessas organizações multilaterais que eu estou falando, da ONU, do FMI, do Banco Mundial, da Unicef, da Unesco, enfim, da FAO, da OMS, além dessas, surgiram outros organismos intergovernamentais. O que é inter? É entre governos de alguns países aí, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. E por que eles formaram essas organizações aí entre governos, né? Para promover uma maior integração entre eles, uma cooperação cultural entre os países. Porque participar da ONU é muito ampla. Então, ela promove, ela discute questões internacionais, mas a integração entre pequenos países, países mais pobres, países menos influentes, fica mais difícil, certo? Então, o que eles fizeram? Eles fazem? Eles acabaram formando, por exemplo, na América, a OEA. É uma organização dos Estados americanos. É uma organização que engloba só os países do continente americano. Então, a integração fica melhor, fica menos países, mais integração. OEI, Organização dos Estados Ibero-Americanos. O que é Ibero-Americanos? Países que foram colonizados por Portugal e Espanha. Falam línguas latinas da Península Ibérica. Aqui é a Comissão da América Latina, uma reunião de países da América Latina. Eu esqueci como chama, pera lá, vamos ver aqui. Comissão Econômica para os países da América Latina e o Caribe junto aí. Tá? Então, qual o objetivo desses organismos intergovernamentais? Difundir aspectos culturais entre eles, propagar idiomas, facilitar o intercâmbio entre eles, difundir livros, produções acadêmicas, filmes, músicas, festas típicas, enfim, cooperar, haver uma maior comunicação, uma ajuda, maior cooperação no campo de educação, da ciência, tecnologia, cultura, enfim, é para isso que eles foram criados, tá bom? Acabou, por hoje é só. Espero que vocês assistam, que vocês entendam. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Então vamos lá.